Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Vamos aprender hoje uma coisa muito importante, uma doutrina bíblica. Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Esse texto aqui se refere a um evento que acontecerá chamado Tribunal de Cristo, tá? Quando o texto fala que todos hão de comparecer diante do Tribunal de Cristo, é interessante saber que existem vários tipos de julgamento na Bíblia. Aqui no canal eu tenho estudo completo sobre cada um dos julgamentos que acontecerão. O primeiro julgamento é julgamento do pecado, aconteceu na cruz. Segundo julgamento é o julgamento diário, quando o apóstolo Paulo fala que se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos condenados com o mundo. Então nós precisamos de fazer um autoexame, uma autoanálise da nossa vida. O terceiro julgamento é o tribunal de Cristo. É esse aqui que se refere. Depois tem o julgamento de Israel, tem o julgamento das nações, tem os dos anjos e tem o juízo final, o último julgamento. É comum, quando o texto fala que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará, você pensar que está se referindo lá no Apocalipse, depois do arrebatamento, mas se você observar uma das regras da hermenêutica, isso aqui é basicão, aqui está explicando no versículo 10. Mas tu, porque julgas o teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, o contexto está explicando esse versículo que lemos. É por isso que você precisa de tomar muito cuidado e não fazer doutrina em versículos isolados. Você lê o que está escrito antes, o que está escrito depois, para entender do que é que está se referindo. Aí vemos, por exemplo, parece ser uma contradição, João capítulo 5, versículo 24. Olha só que interessante a palavra de Deus e algumas pessoas gostam de criar confusão com isso. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus dizendo, se você crê em Deus, né, aquele que me enviou, Jesus falando. E depois ele vai dizer o seguinte, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Morte também aqui é um sentido de morte de pecado, segunda morte. Então, não entra em condenação. Aí você vai pegar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha só que interessante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos havemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então o apóstolo Paulo diz, todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo, e Jesus disse que nós já temos a vida eterna e não entraremos em condenação. O tribunal de Cristo é diferente de juízo final. O juízo final é o último julgamento, eu já citei aqui os 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O juízo final é o último, é o trono branco. Ali as almas serão julgadas para, geralmente, condenadas. Os que morreram sem Cristo não ressuscitarão no arrebatamento, ficarão mortos, né, até o juízo final. Serão julgados para ser condenados. Mas aqui, nesse julgamento específico, deixa eu mostrar para vocês aqui, Colossenses capítulo 2, do versículo 13 e o 14,
é onde diz que ele já rasgou a cédula, ou o escrito de dívida que era contra nós, e ele já triunfou sobre o pecado e sobre a morte. Então não tem mais condenação, não tem mais escrito de pecado, não tem mais dívida para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 14 ao 17, diz que Jesus ofereceu uma oferta única para perdoar nossos pecados. Uma oferta única, não tem mais, não precisa mais de oferta. O sacrifício de Jesus é o suficiente. E diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Hebreus capítulo 10, 14 e 17. Agora, observem que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 até o 15. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício. Então vamos por partes aqui. Sobre este fundamento, o fundamento é Jesus, tá? Eu vou ler o 10 aqui, ó. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então sabemos que Jesus é o fundamento. Ponto final. Agora diz que se alguém formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, você vai formar esse edifício onde? No fundamento. O fundamento é quem? Jesus. Sem o fundamento, você não pode formar um edifício. Então você constrói a sua vida espiritual. Você constrói o seu andamento, o seu dia a dia. E constrói sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Aí, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Então, se você foi no fundamento que é Jesus Cristo e construiu uma casa, construiu um edifício com materiais sólidos, o fogo não vai destruir. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o fundamento existe, ele não vai ser destruído. Se alguém construir uma casa, aí fala ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha. A palha queima muito mais fácil do que o ouro, do que a prata, do que a madeira. Então o feno, a palha, são coisas que o fogo vai destruir, né? O fogo pode derreter o ouro, mas não destrói o ouro. Olha que interessante. O fogo pode derreter a prata para purificar, mas ele não destrói a prata. Mas a madeira ele destrói. Então, fica claro aqui para nós que, embora o cristão comparecerá no tribunal de Cristo, se ele não tiver tido um trabalho constante aqui nessa terra, ele será salvo, porém terá detrimentos. Ele não receberá o galardão. Então o versículo 15 falou aqui de detrimentos. Eu vejo hoje, por exemplo, pessoas que ficam perguntando qual que é o meu talento, qual que é o meu dom, o que eu devo fazer na obra de Deus. E essas pessoas ficam a vida toda esperando 10, 20, 30 anos, 40, 50, esperando para ser um grande pregador, um grande pastor, para ser um louvorista, né? Chama-se de levita, mas um louvorista, um músico da casa de Deus. Só que essas pessoas não fazem nada. Elas querem ser pregadoras, ser pastoras, mas não fazem um curso. Elas querem ser louvorista, mas não fazem uma aula de canto, não aprende a tocar um instrumento. E a obra de Deus não consiste apenas de pessoas tocando instrumentos e pregando. Quando você chega no culto na hora certa, você está contribuindo para o trabalho. Quando você está participando do culto, você já está contribuindo, porque tudo movimenta.
As pessoas veem que você está ali na igreja, outras pessoas vai também por curiosidade. Então, existem várias formas. Tem pessoas que brigam porque ela é responsável por abrir a igreja, ou por limpar a igreja, ou por algum tipo de trabalho. Todo trabalho na igreja é importante e Deus só vai te cobrar aquilo que Ele te deu. Então, a dica de hoje é essa. Vamos trabalhar na obra de Deus, vamos construir um edifício sólido, de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno e palha queima, não resiste ao fogo. E que Deus possa nos dar graça, nos dar paz, e aprendemos hoje que existem vários tipos de julgamento, e esse julgamento aqui, que o contexto disse que é o tribunal de Cristo, é o terceiro evento escatológico, o terceiro julgamento escatológico. Ele é um julgamento só para cristão, aonde cada um receberá de Deus um louvor. Eu e você estaremos nesse julgamento, se Deus quiser. Eu acredito nisso. Pai, segure nossas mãos e que o Senhor venha, Pai, nos dar graça para trabalharmos, para termos, meu Pai, uma vida digna, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossa vida. Para que o mundo, Pai, possa dar graças e glória a Deus pelo nosso trabalho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional.